Olá, Pronto! boa noite. Tudo bem, Cássia? Tudo bem, meu Boa amigo? noite, tudo paz? Tudo bem, graças De a Deus. antemão, agradecer aí, em nome de todos da GoFarm, pela sua disponibilidade. Muito obrigado pela atenção. Já tivemos uma oportunidade juntos, né? É No ano verdade. passado, junto com a equipe da GoFarm. E mais uma vez agradecer a sua disponibilidade para estar com a gente É hoje. uma honra. Queria que você Você me ouve falasse bem? um pouquinho. Te escuto bem. Você está me ouvindo bem Estou te também? ouvindo bem. Queria que você, antes de a gente começar, você falasse um pouquinho de você, a sua história que eu já conheço. Queria que você compartilhasse um pouquinho com essa turma que está nos ouvindo e falasse um pouquinho desse título que eu sou apaixonado. Eu já lhe pedi permissão para usar esse tema e eu sou Na apaixonado por verdade, eu essa me frase. apropriei dessa frase, né? Boa noite. Boa noite a Boa. todos. Boa noite, clientes da GoFarma, amigos, parceiros. Essa frase faz parte de uma história antiga antes da eficácia, né? Eu tinha a mesma empresa, só que era um outro nome, era Humanize, como o próprio nome já diz também era muito voltada para pessoas. E na hora de bolar o slogan, a gente tinha um foco, um propósito, era eu e uma sócia, que é minha parceira até hoje. A gente sempre teve como centro do nosso propósito pessoas, né? Então, a gente falava frases do tipo, gente é tudo pra gente. E quando nós começamos a entender e a estudar desenvolvimento humano, muitas coisas elas nos mostravam e provavam que tudo que precisava, que era importante, que era relevante surgir, vinham de pessoas, né? Então, foi um slogan que representava a nossa história, representa, na verdade, é porque mudou a história, mas que a gente entende que todo o processo inovador, todo o processo de geração de ideias, ele vem de gente, ele vem de pessoas. Todo e qualquer inovação, e a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, essa diferença de criatividade e de inovação, ela precisa de uma fonte, e essa fonte são pessoas, né? Perfeito. Vai Como o ficar à próprio disse, vontade, porque inovação faz vem de todo gente. sentido para tudo que faz, né? Quando a gente fala de inovação, inevitavelmente a gente fala de pessoas. O Simon Sinek tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos empregados são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? Então, Perfeito. como não referenciar pessoas em tudo que existe, em todo negócio, em todo serviço, em todo produto, né? Tudo está ligado a esta fonte, né, de geradora de ideias, que são pessoas. Então, o capital humano é o capital, Perfeito. sem dúvida, é o capital mais importante de qualquer negócio. Perfeito. Assim, antes de a gente começar nosso bate-papo e aprofundar no tema, queria que você falasse um pouquinho da tua empresa, né? O que a tua empresa faz, e um pouquinho da sua história resumida, para que a gente conheça um pouquinho com a tua formação, que eu conheço muito Eu bem. acho que assim, eu gosto de falar que eu sou uma pessoa apaixonada pelo que faço. Obviamente, para as pessoas que vão receber as informações de mim, é importante saber a minha formação. Depois eu deixo meus canais, meu Instagram, meu LinkedIn, vocês vão saber meu currículo inteiro, né? Mas eu sou tecnóloga em administração, sou médica veterinária de graduação, psicóloga em formação, tenho especialização em marketing, em gestão de pessoas, sou master coach, tenho uma formação em programação neurolinguística, em avaliação de comportamento, de competências, de inteligência emocional. Mas eu não fico nem muito confortável de falar tudo isso, mas vou lhe dizer por quê. Porque eu acredito que quando a gente começa... O tema que você me propôs é um tema desafiador, mas ele traz... Ele valida o que eu acredito, que não importa o que a gente sabe, importa o que a gente faz com o que a gente sabe. Então, Perfeito. todo o currículo que eu construí, obviamente, é o que me dá base para eu conversar com vocês aqui hoje, mas não valeria muita coisa se eu não tivesse condição ou se eu não me sentisse motivada a colocar tudo isso em prática. E assim, esse é o desafio que eu quero compartilhar com vocês. É como nós nos desafiamos diariamente, não tem receita de bolo, a gente não vai conversar aqui, Neto, sobre 5 passos mágicos para superar a crise
ou a pandemia, né? 5 pontos para se manter motivado no trabalho. Não tem, não existe, né? Eu fico até assustada quando eu vejo as pessoas irem para a live, para a internet, para seja lá que canal for, dizer assim, 5 passos para a felicidade. 5 passos para isso. Então, não tem. O que eu quero compartilhar com vocês é o que, obviamente, tem fatos que tem vazamento científico e que se eu, você ou qualquer outro ser humano quiser colocar em prática, vai conseguir colocar com base em dois comportamentos básicos, disciplina e esforço. Né? Então, a busca... Essa palavrinha disciplina, ela é muito difícil. E eu não estou dizendo que eu consigo 100% das vezes, eu não estou dizendo que você consegue 100% das vezes, eu só estou dizendo que o conhecimento está aí no Google, né? Está muito mais disponível do que na minha época de formação acadêmica, e tem muito do querer hoje, da autorresponsabilidade, de você buscar esse conhecimento com apoio, obviamente, com os profissionais certos, transformar isso em prática. Né? E isso tem muito a ver com o que a gente vai falar de inovar, de cultura, de permissão para inovar, de querer inovar, né? E como a gente pode colocar isso mão na massa. Eu ficarei muito feliz se ao final da nossa conversa de hoje as pessoas saírem daqui dizendo assim, eu tenho uma coisa que eu vou conseguir fazer hoje, amanhã no máximo, e colocar em prática, sabe? Que ela não precise, claro, vai aperfeiçoar, vai despertar, ou pelo menos que saia daqui com a sensação de vou pensar sobre, isso me incomodou. Perfeito. Então, lá, vamos falar um pouquinho do que a gente está se predispondo a conversar. É importante você falar isso. Eu também costumo sempre dizer que assim, não existe receita pronta, nem fórmula mágica. O nosso objetivo aqui é levar algumas provocações, alguns insights, algumas reflexões para que as pessoas possam construir seu próprio caminho. Essa que é a verdade. Então, a gente tenta mostrar algumas alternativas, algumas possibilidades, levar um pouquinho de conhecimento para, de repente, aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir sobre o assunto, possa depois beber de uma outra fonte, aprofundar o conteúdo, porque a gente vai dar, né? A gente vai estar falando de muita coisa aqui hoje para que depois as pessoas possam se aprofundar. Deixa eu falar uma coisa. Primeira... Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Perfeito, pode falar. Eu, apesar de ser mulher e ser multitarefas, né? Eu não consigo, às vezes, acompanhar as perguntas. Então, eu vou pedir ao pessoal... Eu também não. Eu vou pedir ao pessoal que faça as perguntas na interrogaçãozinha. Porque se colocar no chat, sobe e a gente perde as perguntas. Tem uma interrogaçãozinha aí ao lado dos comentários. Não sei se está ativado. Para mim não está aparecendo. Para mim, não sei se é porque eu compartilho com você, mas tem... Tá? Está ativado, a gente está deixando aqui e a gente tem uma pessoa aqui que está monitorando as perguntas. Eu vi que alguém escreveu alguma coisa, tipo, repete a frase. Só que foi rápido. Não sei se é a frase do Simon Sinek, que é 100% das pessoas... eu acho que foi 100% dos clientes são pessoas, 100% dos empregados são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Eu não sei se foi essa frase, né? Mas alguém escreveu aí, repete a frase e aí passa, né? E eu não consigo... Eu acho que foi Franklin. Franklin, se você tiver aí, pergunta novamente aí na caixinha. Onde está a interrogação. E aí a gente pode, a gente não perder em qualidade aí na live. Pronto, perfeito. Todo mundo que tiver interesse em fazer alguma pergunta, tem a caixinha aqui ao lado do aviãozinho. Só fazer a pergunta que a gente vai estar acompanhando aqui do lado e depois a gente traz no debate. Tá bom? Sempre de começar, acho que o primeiro paradigma que eu queria que a gente conversasse, quebrasse, é a pessoa relacionar inovação sempre com tecnologia, com robô, e não é necessariamente isso, não é verdade? Queria ouvir um pouquinho de você. Quando a gente fala de inovação, eu gosto de começar falando de inovação separando qual é o substrato da inovação, né? Como funciona o processo. Inovação é um processo. Inovação é um processo de implementação de ideias. Só que essas ideias, elas surgem através de um processo que antecede, que é a criatividade. Né? Que, na verdade, não é nenhum processo que antecede, é uma habilidade, uma competência, um momento que acontece de geração de informações de matriz, que é a criatividade. E o primeiro paradigma, quando a gente fala de inovação associada a robô, a produto, é que criatividade é dom.
né? E aí é muito comum a gente escutar fulano é muito criativo, ele teve a sorte, ele tem o dom da criatividade. E criatividade não é dom, né? Criatividade é um momento onde eu, você ou um grupo de pessoas pode se juntar e liberar ideias, liberar, trazer. É um momento onde você se permite trazer à tona para um grau de consciência coisas que você pensou ou não nem sabia que tinha pensado de forma aleatória. Então, num processo criativo, por exemplo, é muito comum a gente ouvir falar, vamos fazer um brainstorm, que é toró de palpite, né? Então, junta todo mundo lá, pega uma determinada temática e fala o que você pensa. Bobagem ou não, vem e traz. Esse é um processo de criatividade. A presença de criatividade não garante a presença de inovação. Tá? Então, eu posso ter 200 ideias e nenhuma servir para nada. Eu posso, junto com a minha equipe, gerar 200 ideias e ela não servir para o meu contexto, não servir para o meu negócio, não ter aplicabilidade no meu momento empresarial. Isso é um ponto a se pensar. Eu posso ter pessoas criativas na minha equipe e essas ideias que surgem, elas não serem aplicadas ao meu negócio. E aí vem um segundo momento, que é o processo de inovação. Na verdade, assim, se a gente fosse falar sobre tipos de inovação, a gente ia levar 2 horas aqui falando. Mas eu só quero que a gente comece a separar só isso. Que inovação é quando eu ou minha equipe, ou os meus gestores, ou as pessoas que são designadas a pensar sobre, elas avaliam as tendências e a partir de avaliação de tendência de contexto, como está acontecendo agora, coronavírus, pandemia, etc., eu implemento soluções ou diferentes, ou ajustadas, melhoradas, para um determinado problema, para um determinado contexto ou para uma determinada demanda. Eu não vou chamar de problema, mas uma determinada demanda. Então, a partir das ideias que foram lá no processo criativo, eu transformo isso em solução. Do ponto de vista da neurociência, inovação são novas sinapses nervosas. Então, o que é uma sinapse nervosa? Eu junto um neurônio no outro, crio um caminho neural, uma ideia. Quando eu estou num processo de inovação, eu crio um novo caminho, que antes eu não tinha, né? Então, do ponto de vista da neurologia, da neurociência, é um novo caminho neural. E para eu ter uma nova conexão neural, eu preciso de uma função cerebral, que é a neuroplasticidade, que é uma característica, na verdade. Então, me diz como é que eu posso ser inovador se o processo inovativo depende de criar novos caminhos neurais e só quem pode fazer isso é o homem. Entende? Então, por mais que essa inovação seja um robô, a ideia de criar esse robô, a implementação da ideia de criar esse robô veio de um cérebro humano. Perfeito. Entende? Perfeito. E aí a gente tem tipos de inovação. Exemplo, você tem a inovação incremental. O que é uma inovação incremental? Você tem uma TV e agora você tem uma TV Smart. Você tinha um celular com a câmera de 10 megapixels, agora você tem uma... Então, você pegou uma coisa que já existia e você colocou um plus. Você melhora. Você tem inovação... disruptiva, né? Você tem inovação... a inovação que ela é... eu esqueci o nome agora, mas que ela faz uma transformação geral. Por exemplo, você não tinha um celular, agora você tem um celular. Né? Você sai, por exemplo, de vinil para algo totalmente diferente. Então, você não evoluiu o vinil, você não usa mais o vinil e agora você usa, entende? Então, essas são as transformações mais... E você tem a inovação disruptiva, a disrupção, disruptiva, esse nome está muito na moda, né? Que o conceito de disrupção é uma quebra brusca de paradigma, é você interromper um processo de forma um pouco mais radical, né? Então, a gente pode dar exemplo aí, 99 Pop, Uber, Airbnb, né? Você saiu de um formato para outro formato totalmente diferente. E um novo modelo, né? Um novo modelo. Quebrou o modelo que existia e criou uma nova proposta do modelo. As inovações disruptivas, elas trazem algumas características. Elas normalmente são mais baratas, elas são mais acessíveis, elas são mais rápidas. Para ser considerado disruptivo, ele precisa, essa inovação precisa ter esse contexto, esse conjunto de características, né? Então, ela tem, normalmente atinge um novo padrão de usuário que antes não atingia,
tem um valor, um valor mais baixo, é mais rápida, enfim. É escalável, né? Ela atinge uma Escalável, quantidade de pessoas muito mais rápidas com baixo custo. sem mexer no ponto de equilíbrio da empresa, a maioria das vezes você consegue, né? Que é o conceito aí, se a gente for botar a perna, é o conceito de startup, você tem um custo que você cresce, mas o seu custo de manutenção ele não se altera na mesma proporção. Então, só que tudo isso vem de um cérebro, né? Tudo isso vem de pessoas que são habilitadas para gerar essas conexões neurais. Entende por que eu defendo a ideia de que... defendo não, porque eu acredito, porque eu entendo que o processo de inovação ele precisa ser validado nas pessoas e para que essas pessoas se sintam aptas a gerar ideias, né? E nós, Dionísio, nós, na verdade, eu não sei, às vezes eu te chamo de Neto, eu te chamo de Dionísio, é o hábito, mas vamos lá. Nós crescemos, nós temos vários pontos que impedem a gente de ter uma postura naturalmente inovadora, né? A nossa percepção de erro, né? Como nós somos tratados frente ao erro, enfim, tem uma série de coisas que a gente vai falar daqui para frente, a gente pode compartilhar aí na live, de por que às vezes é tão difícil o indivíduo desenvolver, né, a postura. Isso, inclusive, vem da nossa educação. Né? O nosso sistema de educação não permite criatividade, não permite inovação, ele não permite tentativa e erro, ele é punitivo, desde sempre. Quando você faz uma prova na escola, né, que você acerta, você tem um reconhecimento. Quando você erra, você tem uma invalidação das suas competências de uma forma muito cruel. Então, tudo isso impacta de como a nossa cultura é uma cultura que não favorece o processo de inovação. O que não quer dizer que nós não possamos fazer isso. Inclusive, porque o povo brasileiro é notadamente criativo. Né? Só que é o que eu falei lá atrás, ser criativo não garante ser inovador. Entende? A inovação não existe sem criatividade. Que isso fique claro, tá? A inovação não existe sem a criatividade, mas a criatividade ela pode existir sem desencadear... Sem gerar essa inovação. Sem gerar essa inovação, exatamente. Tá? Perfeito. E assim, é muito verdade, a gente acredita nisso. E aí, essa conversa de hoje é muito importante no meu entendimento e na sequência do que a gente vem trabalhando aqui com o nosso público, para que tenha essa consciência da pessoa, do humano. Né? Porque, eu quero uma ferramenta nova, vou comprar um sistema novo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas nada disso funciona se a sua equipe, né, não entender a importância dessa tecnologia e não contribuir, não colaborar no desenvolvimento. É uma junção. A tecnologia ela é só uma ferramenta. Ela não vai fazer as coisas sozinha se você não tiver com esse entendimento da parte humana. Então, você, dono de farmácia e empresário está nos ouvindo, o ser humano é parte fundamental nesse processo de inovação que a gente tanto tem escutado. E se a gente entender que mesmo que eu invista em inovação tecnológica dentro da minha empresa, por exemplo, você deu o exemplo, pegar o teu exemplo, tá? Um sistema novo. Um sistema que é rápido, um sistema que vai me dar um CRM bacana, um sistema que vai me ajudar. Eu tenho que lembrar o seguinte, eu preciso ficar atento ao processo de aprendizagem do sistema. Entende? Para o sistema operar. Então, de novo, por isso que a gente não consegue falar de inovação sem falar de aprendizagem, por exemplo. Então, você pega na empresa e você impõe, ou você coloca, ou você sugere, seja o termo que queira se usar, um sistema novo. E eu preciso entender o seguinte, pessoas vão operar sistema, por mais que eu reduza esse número de pessoas, vão operar sistemas. E como é que eu, enquanto líder, enquanto empresa, estou atento ao processo de aprendizagem de operar esse sistema? Será que eu entendo quais são as fases de aprendizagem dentro de uma empresa? Será que eu entendo que não adianta eu simplesmente fornecer os dados para meu colaborador sem checar se aquilo se transformou em aprendizagem lá no final, se aquilo foi validado, né? Saber e não fazer, ainda não saber. E uma das crenças que mais impedem ou que mais impactam no processo de
de implementação de uma mudança ou de um processo inovativo é uma falha no canal líder liderado, quando ele acha que o simples fato dele fornecer os dados, eu informar, garante que esse liderado ou que essa pessoa lá na ponta compreendeu e vai conseguir, compreendeu e aprendeu, porque compreender é difícil de aprender, né? O último nível é o nível de aprendizagem, de finalização do processo de aprendizagem, onde o indivíduo fala, eu tive acesso à informação, eu consigo repetir essa informação, eu entendi para que serve essa informação, e aí a última é eu sei fazer. Eu sei colocar isso em prática, né? E a maioria das vezes o líder, ele junta tudo, bota num balaio e ele fala assim, não, eu informei, eu dei a informação. Logo, o meu liderado está apto a colocar essa inovação para rodar. E aí falha, né? E aí, às vezes, uma excelente ideia, uma excelente inovação, ela fracassa porque pelo processo de aprendizagem, pela falha do acompanhamento do processo de execução disso, né? Não foi muito bem desenhado e não teve uma continuidade, não, né? Às vezes o desenho é bem feito, o desenho é bem feito. A falha está muito mais no acompanhamento e na checagem se todas as pessoas tiveram o mesmo entendimento e vão conseguir colocar isso em prática. Porque quando a gente fala de processo e método, a intenção é facilitar a uniformização da compreensão dentro de uma empresa. Só que as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes, elas aprendem de forma diferente, né? Quando a gente falou de inovação lá atrás, e eu vou fazer esse parêntese porque o insight veio agora, eu só inovo quando eu aprendo algo novo, tá? E tem uma máxima da neurociência e da psicologia que traz o seguinte, eu só aprendo algo que eu já sei. Aí você vai dizer, como assim, Cassio? Você está me dizendo que eu tenho que aprender algo novo e eu só aprendo algo que eu já sei. Mas, na verdade, você só aprende algo que em algum momento, mesmo na sua consciência, na sua inconsciência, você já teve contato. Então, será que as pessoas que você tem hoje dentro da sua empresa, elas tiveram acesso aos mesmos estímulos da infância até agora? Será que essas pessoas têm as mesmas bagagens? Elas tiveram acesso aos mesmos padrões de formação? Entende? Então, como eu posso querer que Neto tenha o mesmo padrão de criatividade que eu? Como eu posso querer que Maria tenha as mesmas ideias? Por isso que uma das premissas da inovação é diversidade. Por quê? Porque vem a ideia de Dionísio, vem a ideia de Cássia, vem a ideia de João, vem a ideia de Maria, vem as ideias de Pedro. Quando você junta tudo isso, você tem um baú riquíssimo de possibilidades que podem virar uma grande ideia e a partir daí virar um processo, uma inovação, uma grande inovação, entende? Então, duas coisas precisam para a inovação acontecer. Diversidade e boa gestão de erro. Né? Sim, isso é tão verdade que as metodologias das empresas, grandes empresas inovadoras no mundo, como Apple, Google, ela tem a premissa de ter pessoas de gêneros diferentes, pessoas de etnias diferentes, né, para que possa justamente fazer essa mescla que você falou, porque as oportunidades e as visões diferentes vai construir esse todo necessário. Não pode ter, né, só homens, só mulheres em uma equipe, não. Eles, como são empresas globais que estão presentes em praticamente todos os países do mundo, eles fazem questão de ter dentro do seu portfólio de colaboradores pessoas de diferentes classes. Deixa eu contar um outro segredinho para você. Dentro de um processo de pensar, nós seres humanos, nós homens e mulheres, nosso cérebro ele funciona para sobrevivência, para manutenção. Então, toda energia que ele gasta, ele é para manter Cássia viva e Dionísio vivo. Né? Não é para você fazer nada além disso. É para te manter. Então, tudo que você quiser fazer fora desse contexto vai exigir uma energia extra. Tá? Então, nosso cérebro já trabalha no automático para fazer o básico. Para fazer o básico. Para fazer o metabolismo de sobrevivência. Ele consome 20% da nossa energia. Então, não vou trazer o termo técnico, mas assim, glicose, ATP, todas essas fontes a fonte de energia que a gente consome, 20% vai para o cérebro nos manter vivos. Então, por que eu estou falando isso? Porque o que isso tem a ver com inovação? Inovação
é pensar fora do óbvio, é pensar fora do que estamos acostumados, tá? Então, eu estou dizendo a você que eu vou ter que gastar mais energia para isso. E vai ter um esforço extra, eu não vou conseguir fazer isso. Por isso que eu disse a você lá atrás que criatividade ela é aprendida, né? Sim. E uma das formas é você se perceber inconformado, se perceber curioso, se perceber questionador, mas não é aquele questionador chato que fala assim, não, vou questionar meu líder, meu chefe, só para dizer que sou do contra, não. É o seguinte, bom, isso aqui não é, né? O Simon Sinek, ele fala que quando duas pessoas, como na empresa, todo mundo concorda o tempo todo com tudo, tem alguém errado. Então, não é o discordar de gerar tumulto, é o discordar de pensar além, de pensar além. Então, quando você quer ter uma grande ideia, e aí esse é o segredo que eu queria falar para você, o nosso cérebro vai nos levar sempre para o mesmo caminho, porque isso é um aprendizado, né? A gente aprende, cria conexões neurais, e quanto mais a gente repete aquele movimento, aquele comportamento, mais essa conexão ganha corpo. É como se ela ficasse mais calibrosa. Então, isso significa que quando eu tiver que seguir algo dentro daquela linha, sair daquele contexto para ir fazer um novo caminho, eu vou ter vou ter que fazer um esforço. Senão, sabe? Eu gosto de fazer uma analogia para ficar claro. Vamos supor que você vai para a Gol Pharma todos os dias pelo mesmo caminho, tá? Você faz a mesma trajetória, o mesmo trajeto. E aí caiu uma árvore hoje. E aí você é obrigado a fazer um novo caminho. Tudo bem? Quando você sai de casa, você vai ter uma tendência a ir pelo caminho que você já fazia. Mas está obstruído. Se está obstruído, Dionísio é obrigado a fazer um novo caminho. E aí você faz 30 dias esse novo caminho, porque além da árvore ter um problema, fez um buraco, teve que recuperar essa rodovia, essa rua. Então você passa 30 dias indo para um novo caminho. Você aprendeu esse novo caminho? Já não vai ter o mesmo nível de desconforto que tinha lá atrás, 30 dias. Mas na hora que desobstruir sua rua, né? Você tem uma chance enorme de fazer o quê? Uma escolha, né? A fazer de novo o caminho que sei lá, Exatamente. há 2 anos você fazia, entende? Porque o caminho neural... Vai voltar ou vai continuar? Vai ter mais conforto você voltar, mesmo você sabendo que aquele novo caminho é legal, que aquele novo caminho tem mais possibilidades. É muito parecido com como nós funcionamos. A gente aprende um caminho novo, uma descoberta se desafia, mas existe uma tendência de, por uma força ou por um aprendizado neural, você voltar a fazer coisas que você fazia antes. Por isso que quando eu falo de implementação de mudança nas empresas, eu falo bloqueia a rua. O que eu quero dizer quando bloqueia a rua? Cuida do ambiente externo. Eu só aprendo coisas novas, Dionísio, se eu fomentar o ambiente. Então, eu preciso de informação, eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso que o ambiente da minha empresa esteja nessa vibe de ensinar coisas novas, de trazer informações novas. Cassinha, mas eu trago treinamento, eu trago educação e as pessoas da minha empresa não aprendem. Lembra o seguinte, tem fases da aprendizagem. Não adianta você botar uma pessoa lá na sua sala, ou juntar a sua equipe e ficar lá lendo um monte de slide, porque isso é uma fase da aprendizagem, é fornecimento de dados. Esses indivíduos vão sair de lá, ou eles vão ser autodidatas para seguir as outras etapas da aprendizagem, que é reter essa informação, colocar isso em prática, ou a informação vai sair por aqui, entrar por aqui, sair por aqui. Então, tem que ter cuidado com os métodos que você escolhe para treinar suas pessoas, com os formatos de aprendizagem, com as pessoas que vocês escolhem para treinar as pessoas, né? Como vocês acompanham esse processo de aprendizagem. Adulto tem uma série de coisas tumultuando a cabeça dele. Imagina agora, em época de pandemia, né? O que nós escolhemos? O que essas incertezas todas trazem para uma equipe, né, que está... Como é ser inovador quando você está submetido a um estresse, né? A um caos, a um cenário de caos, né? Então, existem algumas posturas que precisam ser pensadas
pelos gestores, pelas empresas, para poder tornar esse ambiente um pouco mais favorável ao processo de inovação. Perfeito. Aproveitar que você falou de pandemia, vamos tentar fazer uma reflexão aqui sobre esse novo normal que todo mundo está falando, né? O mundo, uma coisa, a gente não tem muita certeza do que vai para frente, mas uma coisa a gente pode concordar, não vai ser a mesma coisa, né? Para frente existe ainda muitas incertezas, mas a única certeza é que não vai ser como foi há 3 meses atrás. Muita coisa mudou, muito mercado está mudando, muito mercado foi forçado a mudar, foi a barreira, né? A árvore que você falou bloqueou a estrada, teve que buscar as alternativas. Então, assim, como é que você pensa, como é que você enxerga, até falando um pouquinho do mercado farmacêutico, você também, eu sei que você tem boa experiência e boa vivência de mercado farmacêutico, ou de uma forma geral, Cássio, o que é que você espera desse novo normal, né? Porque hoje uma coisa é certa, se inovar era fundamental, hoje se tornou vital. Então, acho que todo negócio, não só negócio CNPJ, mas CPF também, né? Precisa ter essa inovação. Eu lembro que a gente conversou na semana passada e você falando que você estava tendo que aprender a lidar agora com esse meio digital para que você pudesse continuar fazendo os seus treinamentos, suas palestras. Então, o que é que a gente pode esperar desse novo normal? Primeiro, e aí tem um pouco de informação técnica e tem um pouco do meu ponto de vista, tá? Eu vou tentar separar aí as coisas, mostrar para vocês o que é meu, o que é de estudo. Primeira coisa, esse novo normal é uma especulação. Eu não estou dizendo que não existe, tá? Vai existir, as coisas vão mudar. De verdade, o que eu acho é que a única coisa que mudou foi a velocidade da mudança, entende? Porque, assim, eu vou te devolver com uma pergunta provocativa. Quando é que nós temos certeza de alguma coisa? Verdade. Não temos. Todos os dias. Vamos pensar antes da pandemia, você acordava para desenvolver o seu trabalho na Go Pharma, acreditando que ia ser tudo igual? De forma alguma. Você tinha até planejamentos, né? Mas você não tem a certeza de que realmente... Qual é a grande diferença? Tudo foi muito rápido. As coisas mudaram, a árvore caiu, pai, agora não dá mais para ir para esse caminho. Nós não tivemos tempo de pensar ou nos prepararmos para tudo. Mas eu acompanho tantas pessoas que dizem assim, quando eu tiver tempo eu vou melhorar nisso, quando eu tiver tempo eu vou fazer tal coisa. Nós vivemos um mundo de incerteza, Neto. A única certeza que nós temos é que não temos certeza, tá? Eu acho que o que acontece? O cérebro da gente, ele percebe incerteza ou ele percebe ambiguidade como um erro. Então, toda vez que nós somos expostos a uma grande incerteza, ele fala assim para você, olha, tem alguma coisa errada, vai lá e corrige. Porque essa sensação, ou essa falsa sensação de que estamos fazendo as coisas como planejado, dá controla a liberação de vários neurotransmissores, né? E dá a sensação de que você libera realmente a sua capacidade produtiva. E a pandemia, a gente dormiu de um jeito e acordou de outro. Tudo muito rápido. Então, hoje, o que a gente tem é uma tomada de consciência das incertezas. E aí, as pessoas estão querendo consertar ou tratar esses gaps numa velocidade que não é possível. Então, as pessoas querem se qualificar, elas querem aprender, elas querem se desafiar a adquirir. Lembra lá que eu falei o input, a aquisição de dados e de conhecimento? Elas querem fazer o que seria para ser feito em 5 anos em 30 dias de quarentena. Elas querem escutar todas as lives, elas querem aprender todos os conteúdos, elas querem ter acesso a todas as informações que elas não fizeram até agora, porque não tinha tempo, né? E agora qual é o problema? É excesso de tempo? Entende? Então, assim, quando eu penso no novo normal, e eu estudo comportamento humano, e eu trabalho com competências, mapeamento de competências, você sabe disso? E quando eu fui fazer o estudo sobre
sabe de verdade que eu me choquei? As competências que nós vamos precisar, as principais competências que o mundo está gritando que nós vamos precisar para o novo normal, não são muito diferentes do que a gente já precisava para se destacar. Qual é a diferença agora? É que se eu quisesse ser uma empresa diferenciada e sair na frente dos outros, eu teria que focar com muito esforço e muita disciplina nessas competências. Agora é para sobreviver. Entende a diferença? Não é mais o diferencial, é o vírus básico. Agora você vai precisar delas para sobreviver. Quais são? Criatividade, já falamos, né? E aí eu repito, criatividade não é dom, criatividade é competência, pode ser desenvolvida e é a partir da aquisição de dados e de conhecimento, de informação. Por isso, se você quer melhorar seu potencial criativo, vá em busca de informação. Agora, cuidado, porque essa onda de over-information está deixando todo mundo louco. E se eu quero ser criativo no setor de farmácia, eu preciso me munir de informações referentes a este mercado. Cuidado, seu HD tem um limite, sua capacidade, o cérebro recebe, o sistema nervoso recebe por segundo 11 milhões de bits. E nós só temos capacidade de armazenar 40 bits. Entende? Que diferente. É razoável. Por exposição. Então, por exemplo, quando eu vou dar treinamento na empresa, que eu ouço um colaborador dizer assim, treinamento de vendas de novo, né? Chega a me dar um aperto no coração. Por quê? Porque quando ele me ouviu falar sobre vendas há um mês atrás, ele era uma pessoa. O contexto que ele estava inserido era o cenário de mercado era um. Se ele me ouvir falar sobre a mesma coisa, ouso dizer, com os mesmos slides, com as mesmas piadas, 2 meses depois, ele é outra pessoa, o mercado dele é outro, os insights que ele vai ter são outros. Então, não existe treinamento de vendas de novo, não existe treinamento de motivacional de novo, não existe acesso à informação de novo. Todas as vezes que você se submeter a este padrão de informação, serão informações novas a partir do seu olhar. O que você quer enxergar? O que você está buscando? Então, se você hoje pegar um filme e assistir um filme buscando cenas de motivação, assistir um filme que você quis assistir. Comprou uma pipoca, tá lá com sua esposa, seu bebê, vai assistir um filme. Pronto, você assiste com intenção. Aí alguém te diz assim, olha, Dionísio, o filme tal tem cenas bacanas sobre motivação. Aí você decide assistir esse filme de novo, procurando as cenas sobre motivação. Você vai enxergar coisa que você não enxergou da primeira vez. Então, para esse cenário, o que você quer enxergar? Perfeito. O que você está procurando? O que o farmacista está procurando? Quando você e sua equipe estão lidando com as adversidades, quando você está num cenário de um cliente complicado, o que você quer enxergar? Quais são as possibilidades? Toda crise traz oportunidades. Preste atenção a ela. Toda crise traz oportunidades. Porque eu estava falando com meu marido essa semana, que eu conheço 3 casos, pelo menos, de pessoas que vão ficar ricas agora. Cassinha, você não está trabalhando com estatística. Eu não sou estatística e nem estou dizendo a você que todo mundo vai ficar rico. Estou dizendo a você que eu tive acesso e sei de 3 cases que vão ficar ricos agora na pandemia. Pelo amor de Deus, vão. Ainda não fui eu, né? Ainda não sou eu uma dessas pessoas. Nem sou eu, porque o meu propósito... O dono do Zoom, com certeza. Pois é. E aí, vamos falar do que tá... Eu estou falando de realidade próxima, se a gente for falar de realidade distante, né? De pessoas que de alguma forma se reinventaram ou que mas você está falando de um nicho muito pequeno. Tá, gente, eu sei. Eu só estou dizendo o seguinte. Teve possibilidade dentro de uma crise. Todo cenário traz possibilidades. E aí o que eu estou trazendo é informação científica. Você enxerga o que eu falei para vocês que a gente aprende a partir de um conteúdo preliminar. Então, quando você vai para um treinamento, quando você vai buscar informação, o que você está procurando, o que você quer enxergar? Então, dentro de um processo de inovação, desse novo normal, quais são as informações que está se permitindo ter acesso? Eu estou vendo gente aí, quando eu falo, às vezes, quando eu estou dando palestra de equilíbrio corpo e mente nesse momento de pandemia, eu falo, escolhe um horário por dia para você ter acesso às informações sobre o coronavírus. Você não pode ficar alienado. Mas cuidado com o que você vai preencher seu espaço de 40 bits. Porque depois que encher, se vier uma informação bacana, vai passar. Você não vai conseguir mais colocar nessa caixinha.
Então, cuidado com o teu ambiente, cuidado com esse filtro, cuidado com o que você está buscando. Quando você olha para um cenário e busca algo com foco num processo inovador, a sua possibilidade de enxergar isso é infinitamente maior. Agora, se eu já entro nesse processo buscando tendência problemática, hoje eu vi um negócio na televisão que eu nunca tinha visto meu marido mudando de canal e tinha lá, o nome do jornal era Jornal Boas Notícias. O jornal só passa boas notícias, é um jornal religioso, é um canal religioso. Mas eu achei tão interessante que a gente ficou assistindo, você acredita? Aí falou, e não era só assim, falou de, por exemplo, deu uma notícia econômica, que era uma prorrogação daquele prazo que a Caixa Econômica deu para a habitação, de 90 para 120 dias. Então, na percepção desse jornal, isso é uma boa notícia. É uma notícia econômica. E aí ele trouxe a notícia para os usuários de habitação, pronto. Aí uma notícia boa. Daqui a pouco ele trouxe uma outra notícia de recuperados da pandemia. E aí foi bacana, porque esse era o foco. Então, quando você instala um processo desse novo normal, além de criatividade, que é a primeira, a segunda competência é a ousadia, tá? A terceira competência é a iniciativa e a quarta é senso de humor. Cuidado, porque elas todas têm uma linha tênue com uma competência oposta que atrapalha. Então, quando eu digo que o indivíduo tem que ter bom humor, eu não digo que ele tem que ser a pessoa inconveniente, fazer graça na tragédia, entende? Eu preciso manter o meu ambiente num estado de empatia, de aceitação, de agradável, para que as pessoas consigam ter o seu melhor resultado nisso. Mesmo porque o único sistema que é 100% um circuito aberto é o sistema emocional. Então, eu posso, através do meu comportamento, influenciar a sua gestão emocional, enquanto líder, enquanto colega de trabalho, tá? Então, isso é importante. Por exemplo, iniciativa. Tudo em excesso pode atrapalhar. Cuidado se você é uma pessoa que tem tanta iniciativa que impede o outro também de ter o espaço dele e de alguma coisa colaborar, de alguma forma colaborar no processo. E aí você está gerando pessoas acomodadas dentro da mesma cultura, né? E ousadia. Ousadia tem a ver com cultura, meu amigo. Um dos maiores, o maior castrador, na minha opinião, se não for o maior, um dos maiores castradores de inovação é a cultura da empresa. É a cultura que não aceita, não está preparada para lidar com o erro. Não é dizer assim, tente e erre, não. Equipe, vamos todo mundo errar, ou tentar até errar, não. Equipe, vamos todo mundo tentar, e vamos todo mundo tentar com atenção, porque quando eu estimulo... Eu brinco com nossa equipe aqui o tempo todo falando que eu erro todo dia. Mas eu só erro porque eu não fico parado. Né? Só erra quem está tentando fazer, só erra quem está... Eu acho que é de Walt Disney. Quem falou essa frase foi Inês na minha live. Eu acho que ela citou o Walt Disney, ele diz que você erra 100% dos chutes que você não dá. Né? E é verdade, você erra 100% dos chutes que você não dá. Então, não é dizer, bora equipe, não é uma cultura, não é permitir o erro, entende, amigo? É diferente. Eu não vou permitir o erro, eu vou lidar com os erros, com autorresponsabilidade. E outra coisa que é mais importante do que tudo, com senso de equipe. Então, não é dizer, poxa, você viu que Dionísio, que o Neto fez, errou, que deu um prejuízo para a empresa, não. Gente, aconteceu isso dentro de um procedimento do Neto, o que é que a gente pode fazer para compensar, para minimizar o erro do Neto? Então, essa sensação, isso tem que ser da cultura da empresa, porque senão, um indivíduo que erra, que tenta muito e por não ter apoio ele erra, ele pega as ideias dele e deixa todas dentro da caixola dele. E não compartilha mais nenhuma, acabou. Entende? Da mesma forma que eu não posso ter um líder que bota o erro do criativo embaixo do pano. Não é isso. É assim, gente, vamos todos nos permitir acertar. Eu quero que todo mundo tente com foco no acerto. Mas se algo... Esse é o objetivo. Mas o conjunto até lá... Se acontecer um erro, eu estou aqui. A empresa está aqui. Exatamente. A gente vai saber lidar com isso. Entende? Então, este é um processo cultural. Este é um processo da organização. Trazendo para nosso mundo de farmácia aqui, eu escutei alguma live, não me lembro quem foi, um comentário eu achei bem interessante, de um dono de farmácia que estava com alguns produtos parados lá no estoque dele de
de maquiagem, dermocosmética, situação. E aí uma das funcionárias dele falou para ele, propôs a ele o seguinte: olha, eu tenho um curso de maquiagem, vamos fazer uma ação, promove isso aqui que eu faço vamos fazer um sorteio, vamos fazer um evento aqui dentro da farmácia que eu faço a maquiagem, faço a sobrancelha. E o dono da farmácia ficou inseguro, né? Com medo de dar esse passo. Só que ela foi tão incisiva naquilo que ela falou, estava tão forte, tão segura na mensagem, que ele topou. Resultado, foi um final de semana incrível na farmácia, de um resultado, tudo que ele queria vender, ele vendeu. E os clientes... E você percebe que essa ação, ela tem 3 das competências que eu falei. Ela tem criatividade, sim, ela tem ousadia e ela tem iniciativa. Né? Eu só não vou dizer que tem senso de humor, porque eu não estava lá para ver se a ação foi engraçada ou teve um pouco disso. Mas deveria estar bem alegre, divertido. Mas assim, essa ação partiu de quem? De gente, de um indivíduo, que teve criatividade, ousadia e iniciativa. Porque ela podia ter a criatividade, ter elaborado essa ideia, ter ficado para ela. Né? Ela poderia ter elaborado a ideia, ter a ousadia ou a iniciativa de falar com o gestor dizer não vamos fazer. Entende quantas etapas poderiam ter devorado essa ideia, esse processo de inovação? Perfeito. Então, é um conjunto de coisas e inovação dá medo mesmo, porque o que é novo dá medo, o desconhecido gera insegurança e medo na cabeça das pessoas, né? E tem um neurotransmissor que é responsável pela confiança, que é a ocitocina, que ele só acontece, aliás, quando você tem um ambiente de empatia, de pertencimento, de aceitação, de validação, né? Teve agora um fórum em Harvard só sobre o hormônio da confiança, que é a ocitocina. Será que é importante para um momento para pessoas estudiosas do mundo todo pararem e refletirem sobre isso? Né? Então, imagina só, neste contexto de incerteza, nesse contexto de inovação, se eu não sou claro com as pessoas, se eu não sou transparente com as pessoas, se eu não acolho ideias, se eu não me arrisco, se eu não ouso com o mínimo de segurança, né, eu não saio do lugar. Perfeito. Então, escutem as pessoas escutem os seus colaboradores nas farmácias, eles estão na ponta, eles estão vivenciando as ideias, né? Exatamente. Se propõe uma diversidade. E promova, né? Promova essa iniciativa. O processo, o adulto, ele aprende, por exemplo, ele aprende testando, ele aprende na experiência, né? E aperfeiçoa na experiência também. Então, você fez uma coisa, não aconteceu como você imaginou, ao invés de ficar se lamentando, dizendo não dá certo, analisa o processo e fala, o que eu fiz que desencadeou esse resultado fora do que eu imaginei, o que eu posso fazer diferente, como eu posso fazer de novo, como eu posso refazer, né? Sai do seu mundinho, para de pensar assim, eu fiz toda vez que eu... mas é muito comum, você vai ver, você vai falar com uma pessoa, falar, mas eu já fiz, não deu certo não, eu já fiz isso, não deu certo não, tá? O que você fez? O que você pode fazer de diferente? Quais foram as pessoas que estavam envolvidas no processo? O que você pode mudar? O cenário é outro, né? Enfim. Perfeito. Eu sou fã dessa conversa aqui. A gente, se deixar que eu converso a noite toda com você, porque a pessoa é inteligente, a gente gosta de ouvir e de bater um papo. E você me traz essa percepção, sempre que eu converso com você, você me traz sempre a percepção do gente, né? E a gente às vezes fica aqui tão com números, com dados e tal, e quando eu lembro de você, que eu falo da Humanize, desde a época da Humanize, agora com a eficácia, a importância de cuidar da gente e ouvir, né? A gente está, então, muito bom, muito enriquecedor. Eu vou aproveitar aqui, tem algumas perguntas aqui, até estou preocupado com o tempo do Instagram, que o Instagram tem um tempo, né? Ele derruba, antes que derrube. Se derrubar aí e tiver no meio da pergunta, a gente volta. Vocês fiquem atentos aí, que cair. A gente volta rapidinho, só para... Tem 2 perguntas aqui, bem que a gente conseguiu filtrar. Uma é do perfil de Paty Valente. Sim. Ela pergunta aqui, você acha que sairemos diferente dessa pandemia? Até que a gente já comentou um pouquinho aqui
um pouquinho Tá. dessa pergunta. Acho que a pergunta foi bem anterior, mas vale a gente refrisar, frisar e eu acredito que fazer sim. um resumo. A gente até conversou sobre isso na live de 1h da tarde, que eu tive uma live com outro amigo meio-dia. Vamos sair diferentes, mas assim, vai sair diferente quem já tiver predisposto predisposto a. Claro que o que é que vai acontecer? Lembra que eu falei do ambiente? Que a gente precisava cuidar das adjacências, porque num processo inovador, num processo de transformação, quando eu cuido do que está em minha volta, eu me preservo, eu me protejo. É como, para ficar fácil de entender, eu estou de dieta e eu preciso ir numa churrascaria. Preciso não, eu recebo um convite de ir para o aniversário de um amigo. E aí eu digo, não, eu vou porque eu sou forte, chega lá e vou comer sua folha, né? Tudo bem, você vai, mas entenda o seguinte, a mesma energia que você vai gastar para se proteger daquele churrasco, daqueles espetos todos passando, vai consumir sua energia e vai te levar para uma exaustão muito mais rápida do que se você não estivesse vendo aquilo. Então, quando a gente fala desse contexto de pandemia, e por que eu acredito que nós vamos estar diferentes, a maioria, os que estiverem predispostos, é porque o nosso ambiente vai estar melhor. Então, até aquelas pessoas que forem tentadas, já tiverem assim, mudo ou não mudo, melhoro ou não melhoro, elas vão estar num ambiente mais favorável. Mas, efetivamente, né, só vai mudar quem quiser. Só vai aproveitar a onda. Eu digo assim, ó, vai passar uma onda. Mas nem todo mundo vai querer se jogar na onda. Ou vai estar pronto, ou vai estar a fim de gastar o esforço extra. Essa onda, ela vai te ajudar. Mas você vai precisar dar umas braçadas. Entende? Ela não vai te levar só. Se você não der as suas braçadas, sabe o que é que vai acontecer? Quando a onda vai finalizar e você não vai ter força, você vai voltar, você vai retroceder. Então, quando a gente pergunta assim, vamos sair diferentes dessa pandemia? Vamos. Quem quiser. Vai quem estiver afim, quem tiver, de novo, disciplina, esforço, foco, para aproveitar a oportunidade. Como tudo é oportunidade, né? Temos agora muito menos forças nos puxando para trás, forças nos puxando para um retrocesso do que para frente. Por isso que eu acho que é um momento mágico de transformação. As pessoas que quiserem se transformar, essa é a hora. Né? Que estiverem a fim de gastar essa energia com essa mudança, essa é a hora. Perfeito. Tem aquela dica também, só posso ajudar quem quer ser ajudado, né? Pode botar, quem estiver perto de você, se joga. Isso é verdade, concordo, viu, Paty? Teve um outro comentário interessante aqui também, que Murilo, o amigo Murilo, Murilo, tudo bom, Murilo? Da Catarinense, parceiro nosso, da indústria catarinense, colocou aqui que gostou. Na verdade, nunca faltou tempo, faltava era disciplina, ele comentou. Exatamente, Murilo. Ele comentou. Tempo é algo que são 24 horas para casa, 24 horas para Neto, 24 horas para Murilo, 24 horas para Patrícia, 24 horas para todo mundo, né? E na última live, Inês falou assim, o maior obstáculo para o que queremos é o que queremos agora. Olha que louco. O que eu dei uma palestra uma vez na escola, né, pública, para adolescentes, e aí eu perguntei para eles o que eles entendiam por autocontrole. E foi a melhor resposta que eu tive até hoje na minha vida. Eu uso isso. Claro que eu ajustei palavras, concordância, algumas coisas, né? Mas eles trouxeram assim, autocontrole é quando a gente abre mão de uma coisa que a gente quer agora muito, por outra que a gente vai querer amanhã e que é melhor. Então, assim, racionaliza isso. Autocontrole é a capacidade que eu tenho de abrir mão de algo fugaz agora, por algo que vai me trazer um retorno muito melhor, mas não é agora. Eu vou precisar investir um pouco da minha energia, um pouco do meu conhecimento, mas esse retorno vai ser tão melhor. Então, o brasileiro tem uma cultura imediatista, não é? Tanto é por isso que está sofrendo muito mais nessa crise do que outros povos, porque não tem cultura de reserva, não tem cultura de planejamento. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu não estou dizendo que Cássia tem, que Dionísio tem, eu estou dizendo que o ambiente nos colocou nesse processo cultural, entende? Agora, você imagina como você realmente acredita, por exemplo, em relação à gestão financeira, que as pessoas vão ser as mesmas? Não vão, Dionísio.
Até as empresas que não... Hoje a empresa tem que estar preparada com fluxo de caixa, uma reserva de caixa para ficar 3 meses sem faturar uma nota. Entende? Então, Quem pensou isso antes dessa pandemia? Se não for Ninguém. por amor, vai ser pela dor. Entende? Mas o aprendizado vai acontecer. Então, eu concordo com o Murilo, concordo com a Patrícia, concordo com o Murilo que nunca faltou tempo, faltou esforço, disciplina, foco, uma série de competências que são todas aprendidas e que não são fáceis. Estou aqui, como sempre, muito atento ao que você está falando, faz tudo muito sentido para mim o que você está colocando. Estou preocupado aqui só com o tempo do Instagram e a gente caiu, acho que é limitado aí a 1 hora, está chegando. 59 minutos. Eu não sei se ele avisa. Ele avisa. Ele cai da Não, ele avisa tudo. Aparece para você, para quem abriu a chamada. Ele aparece. Até agora não apareceu nada não. Mas, assim, não sei se o pessoal que está nos escutando aí tem alguma outra pergunta que a gente possa aproveitar aí a oportunidade de estar com Cássia para esclarecer alguma dúvida ou trazer um novo conhecimento. Mas eu acho que do que a gente tinha para conversar, a gente abrangeu bem tudo. Eu já vou deixar meu convite aqui para uma próxima oportunidade, quando você tiver espaço na sua agenda. Quando você tiver espaço na sua agenda, por favor, nos reserve uma oportunidade no mês de junho, para que você nos dê uma nova oportunidade de bater um papo e esclarecer e entrar em algum detalhe de alguma parte mais específica dessa parte relacionada a comportamento. Acho que é outra parte muito, muito importante. Comportamento humano é uma preocupação que poucas empresas têm. Quer cobrar e às vezes não entende que precisa dar uma base, né, dar um suporte. Como você falou, existe todo um contexto de vivência que a gente não conhece, que faz toda a diferença de como nós somos hoje, ou como o colaborador está se comportando hoje. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, né, para que a gente possa ir caminhando aqui para o encerramento. Quer que você... Quer que eu lhe pergunte? Eu tenho uma pergunta de coach para você. O que é que você acha de muito importante que eu não tenha perguntado e você queira contribuir aqui para o nosso pessoal? Me avisou agora, vai cair em 30 segundos. Então eu vou falar bem rápido. Vou falar bem rápido. Sobre inovação, cuide do seu ambiente, cuide das suas adjacências, mantenha a qualidade das informações que você tem acesso. Una-se a pessoas que são capazes de estimular. Busque informações dentro do nicho que você quer inovar, seja específico, seja... A gente vai cair, a gente volta. Oi. Pronto, tá me ouvindo? Eu tô. Você tá me ouvindo? Tá distorcendo um pouquinho, mas eu acho que não sei se é a minha internet ou a sua agora, porque sua conexão tá um pouquinho... Aqui eu até fiz uma medição. Eu acho que é a minha, pelo que o pessoal tá comentando aqui, eu acho que é a minha. Pode concluir seu raciocínio, como você estava falando. Então, vamos lá. Se eu pudesse resumir não, né? Mas se eu pudesse dizer como que a gente pode melhorar o negócio a partir de uma cultura de inovação, e aí para os empresários ou para as pessoas de uma forma geral, primeiro cuide do seu ambiente, das suas adjacências, né? Se fortaleça ou se enriqueça de informações que são úteis e relevantes, né? Que são úteis. Eu estou com o microfone aqui, as pessoas estão dizendo aí que não estão ouvindo bem, é isso? Você está me ouvindo bem, Neto? Você está me ouvindo, Neto? Então, tá com um delayzinho, mas eu estou abrindo outro computador aqui. O pessoal está escutando você bem. Acho que a dificuldade é na minha e na sua conexão aqui. Mas o pessoal está escutando bem. Então, cuide, busque informações específicas na área que você quer inovar. Evite informações... não é nem que você não possa se apropriar dessas informações. Capte e guarde, mas assim, acesse e vá buscar interagir com as informações que são úteis para vocês agora, né? Cuidem do ambiente, implementem uma cultura que permita as tentativas, aprendam a lidar com os erros, né? De forma a ressignificar esse erro. Não é tentar buscando para errar, é tentar com maior assertividade, é tentar com maior atenção, tentar buscando o acerto, sair do lugar. Eu ouvi uma percepção, um conceito sobre zona de conforto, e eu não falo, assim, depois desse entendimento, eu ressignifiquei o meu conceito de zona de conforto totalmente,
Porque a gente costuma ouvir as pessoas dizerem assim, fulano está na zona de conforto, não é isso? E quando a gente ouve alguém dizer fulano está na zona de conforto, a gente diz que isso é ruim, a pessoa está acomodada. Na verdade, o cérebro, eu falei para vocês que como ele é econômico, ele busca esse conforto o tempo inteiro. Então, não é sair da zona de conforto, é simplesmente ampliar a nossa zona de conforto. Quando a gente está na zona de conforto, a gente faz as coisas no piloto automático, faz com excelência, com maestria. Proposta é sair da zona de acomodação. Inovação pressupõe sair da zona de acomodação. Inovação pressupõe que você seja criativo, que você seja ousado, que você tenha iniciativa, que você se arrisque, né? Tudo isso com base em informação, não é vamos fazer de qualquer jeito. Então, para a gente fechar o nosso processo de inovação, nossa live, levar vocês à reflexão dentro do negócio de vocês, quem são as cabeças que podem ajudar no processo criativo, de buscar ideias, sem filtro, sem julgamento, né? Respeitando a diversidade. Eu costumo dizer assim, ó, uma das ideias mais percebidas como idiotas no mundo transformou e gerou a caixinha Tetra Pak. Então, quem elaborou isso está bilionário com ganhos para gerações aí. Então, assim, o que parece ser uma ideia boba, o que parece ser uma ideia inútil, ela só pode ser descartada e considerada inútil quando ela não consegue ser implementada na forma de inovação. Então, este processo não é um processo de julgamento, é um processo de você acatar, acolher, testar, validar, né? E ver se é possível implementar. Então, se desafiem nesse momento, né? Pensem fora da caixa. Às vezes, bloqueiem, coloquem um bloqueio na rua para você se desafiar e ir por outra rua, né? Porque às vezes sozinho a gente não consegue fazer isso. Busquem e se juntem a pessoas que queiram a mesma coisa que você, né, no processo criativo, que estão fora da zona de acomodação, pessoas que te puxam, né, para cima, empresas que te puxam para cima, parceiros que puxam para cima, né, se juntem a essas pessoas. Esse é um processo, Neto, que vai passar por ele quem tiver mindset colaborativo, né? Quem entender que agora é a hora de um dar a mão para o outro e dizer vamos passar, né? Vamos nos ajudar de alguma forma. E isso as empresas vão precisar tomar consciência. E isso não impede que cada um seja inovativo dentro do seu negócio, né? Busque os seus colaboradores e criem ideias diferentes para sair desse momento, para passar por esse momento, né? Não vai adiantar ficar reclamando, não. Não vai adiantar ficar se lamentando ou se apoderando do conceito de pandemia e de crise para justificar a acomodação. Isso é o que muito está acontecendo. Muitas empresas estão aproveitando o momento ou o contexto para justificar o processo de acomodação. Consegue me ouvir? Cassinha, eu estou com um delay aqui, porque eu estou te acompanhando na outra tela, ao invés do oficial. O oficial não consigo te ouvir, porque tá cortando. Mas, assim, eu tô acompanhando aqui. Queria que você deixasse seus contatos, possa estar te seguindo, te acompanhando, quem tiver interesse em conhecer melhor a eficácia, contratar um serviço, quer fazer um diagnóstico da equipe que tem, da farmácia, um perfil comportamental. Eu queria que você explicasse um pouquinho também essa parte de serviço que você faz, deixasse seus contatos para quem vai te seguir aí e ter bastante interesse nesse conteúdo de hoje. Eu trabalho com desenvolvimento humano, com treinamento de uma forma geral, capacitação de equipes de todos os níveis operacionais, líderes, né? Tem um pouquinho do meu portfólio, do meu conteúdo no meu canal do Telegram, né? É só buscar lá, canal da Eficácia. Canal da Eficácia você vai achar, tem o meu Insta. Pode mandar mensagem no direct do Insta que eu respondo, que eu mando portfólio, que eu informo. Eu costumo dizer que eu não tenho modelos de treinamento, Neto, porque eu acredito que as equipes são diferentes. Então, eu faço tudo de forma muito customizada
eu faço um briefing, você está vendo como é o processo, você viu como foi o processo com você, eu sento, escuto, avalio e digo o que cabe e o que não cabe, e a gente na melhor forma, na melhor proposta, tá? Eu tenho um canal do Telegram também, que é um canal só para compartilhamento de informações sobre desenvolvimento humano. Eu compartilho todas as minhas lives, eu compartilho o livro, eu compartilho conteúdo. Eu acho que conhecimento é para ser dividido mesmo. Então, não é bom dia, boa tarde, é um canal, é fechado. Vocês acessam e baixam as informações e os conteúdos que vocês quiserem, né? É isso. Então, tem o meu Facebook, que é também Eficácia. Então, é super fácil de achar aí nas redes. E eu estou à disposição, agradecer o seu convite por essa oportunidade, tá? E eu estou à disposição para quem quiser conhecer um pouquinho mais ou saber um pouquinho mais do que é possível fazer no tocante ao desenvolvimento de pessoas e como a gente pode estimular as pessoas que estão à nossa volta a nos apoiar enquanto empresa. Cassinha, mais uma vez, muito obrigado, foi muito proveitoso. Eu estou ainda no delay aqui, porque eu estou te acompanhando no outro canal, mas muito obrigado mesmo em nome da GoPharma. Um agradecimento particular pela amizade que a gente tem, né? E, assim, foi muito enriquecedor, superou minhas expectativas, como sempre, você surpreende, eu sei que você tem conteúdo vasto para isso. Fica aqui novamente o convite para que a gente possa, no mês de junho, ter uma oportunidade de um novo bate-papo, de um novo conteúdo. E para a equipe da GoPharma que está acompanhando aí, vou revelar um segredo, né? A gente está já desenhando com Cássia, a Cássia vai estar trabalhando conteúdo para a gente, para que a gente possa estar disponibilizando para a nossa equipe, fazer aquilo que você falou, né? Cuidar da gente, cuidar da nossa equipe, para buscar essa inovação, essa evolução no mercado. E aí a gente vai estar aí com a Eficácia fazendo essa parceria. Mais uma vez, obrigado, se cuide, né? Fique na paz, proteja você, sua família. Fique em casa, se possível, fique em casa. Né? Saúde para todos nós. Já fale que eu vou esperar o delay aqui para te ouvir, que aqui no oficial eu não consigo te escutar. Fique em casa, se possível, e saúde para todos nós. Então tá bom, Cassiano. Beijão, Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Viu? Tchau, tchau.